Que alegria é poder nos reencontrarmos, ter essa oportunidade de prestarmos culto ao nosso Deus juntos. Você aí da sua casa, eu aqui da minha casa, fisicamente estamos distantes, mas através desse recurso extraordinário, nós temos a alegria de juntos agora podermos adorar, louvar, bendizer ao nosso Deus, lermos a sua palavra, orarmos juntos, termos esse instante de culto, de louvor, de adoração ao Senhor. É um prazer receber você para participar esta noite aqui, Igreja Batista Engenheiro Goulart, em mais um momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a, nesta hora, orarmos, para depois podermos juntos lermos a palavra de Deus. Vamos orar?
Pai Santo, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos por estarmos diante do Senhor, nós te agradecemos por esse recurso que nos permite estarmos unidos e nós te pedimos, ó Pai, fala o nosso coração, nos une com o teu amor, nos une com a tua palavra, alimenta-nos daquilo que vem do Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade. Abençoa cada um que participará deste culto a ti nesta hora. Te agradecemos e oramos no nome santo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos lermos a palavra de Deus. Na nossa maratona de leitura da Bíblia, hoje nós estamos no capítulo 13 de Atos, mas eu quero ler com o irmão o texto que nós lemos no dia de ontem, sábado, Atos capítulo 12, nós vamos ler os versos então de 1 a 11, tá certo? Eu vou ler os versos ímpares e gostaria que você aí lesse os versos que são pares. O texto fala que Herodes manda matar Tiago e Pedro, é livre da prisão e a morte do rei Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos ázimos. Desculpe, eu voltei em vez de adiantar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém e amém. Quando a igreja se une para orar, nós podemos contemplar as ações miraculosas do Senhor nosso Deus e recordar estas ações miraculosas do Senhor Deus traz para nós uma enorme esperança. A nossa fé se renova quando entendemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ler a palavra, ver esses fatos, isso traz para cada um de nós uma nova esperança. Por isso, vamos adorá-lo nesse instante. Débora, bem-vinda para o culto desta noite. Adore, então,
nesse tempo, nesse instante, ao Senhor nosso Deus. Venha louvá-lo, venha bendizê-lo nesta hora. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar mais entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais entrego os meus temores. Sei em ti, Senhor, posso confiar. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder
Amém. Na manhã de hoje também, nossos jovens adoraram ao Senhor lá em nosso templo, no nosso culto da manhã. Vamos ouvi-los adorando ao Senhor também nesta hora. Ok, a grande pergunta para nós é por que o culto apenas online? Nas outras semanas, nos outros domingos, o nosso culto tem sido híbrido. Tem tanto presencial como online, mas hoje só online, porque tomamos a decisão de não irmos ao templo, não nos reunirmos com os irmãos, em função dos acontecimentos desta semana. A Eide, minha filha, pegou o Covid e todos sabem que a Tânia tem cuidado de seu pai e seria arriscado para a Tânia estar aqui em casa e estar junto ao seu pai poderia levar para ele o vírus. Então, desde que houve o diagnóstico, ela está cuidando do seu pai lá na casa dele e eu fiquei cuidando da Eide. E como ficamos juntos a semana inteira, embora na última sexta-feira eu fiz mais um teste de Covid
e no meu caso deu negativado, mas existia a possibilidade de na roupa, enfim, de levar algum vírus e contaminar alguém lá em um culto presencial no dia de hoje. Então, pela manhã, irmão Samuel dirigiu o culto da nossa igreja e decidimos que agora à noite o culto seria então apenas online. A Eide está bem, está se recuperando, teve 2 dias difíceis no meio da semana, mas veio se recuperando. Os irmãos ouviram a voz dela agora há pouco na leitura do texto inicial desse culto. Então, graças a Deus, porque Deus, na sua magnífica bondade, não permitiu que ela ou eu contraíssemos a Covid no início, quando não tínhamos defesa, quando não tínhamos como combater. Deus permitiu que surgisse a vacina, que ela tomasse a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, e por causa disto, ela estava em condições de enfrentar esta enfermidade. Graças a Deus pela bondade de Deus, que faz tudo no tempo certo e da forma certa. Ok, algumas outras informações importantes para nós. Hoje, daqui um pouquinho, vou estar pensando com o irmão sobre esse tema. Continue crescendo, então, em sua fé. É importante esse tema para a nossa vida e nós vamos pensar nele daqui um pouquinho. Hoje, domingo, como disse, nós estamos lendo Atos capítulo 13. Amanhã nós vamos ler Atos capítulo 14. Estamos fazendo a sequência de leitura desse livro espetacular. Quando chegarmos, então, no próximo final de semana, nós já estaremos no capítulo 20 do livro de Atos, um livro de 28 capítulos, extraordinário, que narra, então, o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E juntos, como igreja, nós estamos lendo capítulo a capítulo, juntos, dia após dia. Siga conosco essa maratona. Se você ainda não está lendo, está em tempo de você se integrar conosco nesta maratona. Além de estarmos lendo a palavra de Deus, ter um tempo na presença dele, em oração, é absolutamente essencial para a nossa saúde espiritual. Então, todos os dias, ao meio-dia, nós temos entrado na presença de Deus para tratar com Ele a nossa vida, para tratar com Ele a vida da nossa igreja, para tratar a vida das pessoas que nós amamos. Se você não pode entrar ao meio-dia por alguma razão, escolha um momento durante o dia que você possa ir à presença de Deus e tratar com amor diante de Deus a sua vida, a vida da sua igreja, a vida de quem você ama. Falar em tratarmos em oração, nós precisamos seguir orando pelo esposo da Helena. Helena está online conosco nesta hora. Ele ficará ainda mais 3 dias tomando a medicação agora apropriada que o médico está passando. Talvez não seja necessário esses 10 dias de internação. Talvez bem antes ele volte para casa. Então, siga orando por ela, orando por ele, orando pelo médico para um diagnóstico correto, orando pelo médico para indicar a medicação certa, que Deus possa abençoar a vida do seu esposo, Helena, abençoar também a sua vida. Como disse a Eide, testou Covid, nós estamos em casa, estamos em recuperação. A irmã da Edna, a irmã Silvana, está internada no Vermelhinho para remoção de uma pedra no canal da urina. Amanhã ela vai à Santa Casa, levada pelo hospital, para fazer um exame, e aí o exame feito na Santa Casa decide
se ela fará uma cirurgia ou não. Mas o pedido é que nós oremos por ela. Silvana, ela é irmã da Edna, está então internada com esta questão de pedra no canal da urina, ok? No mês de janeiro, nós fechamos o mês de janeiro com o aniversário da Joana. Deus abençoe a sua vida. Nós temos também aí Olivia fazendo 5 meses, com esse olhar aí lindo. E quando começamos fevereiro, nós vamos ter essa semana o aniversário da Judite. Deus te abençoe, Judite, te dê saúde cada dia mais. Também no sábado, dia 5, nós vamos ter o aniversário da Carla. Também no domingo, dia 6, nós vamos ter o aniversário da Tânia. Ou seja, o mês de fevereiro é um mês que começou aí festivo. No dia de hoje, o pai da Tânia está completando 83 anos de vida. Que Deus possa abençoá-lo na sua necessidade, na sua existência. Eu não tenho como vender para você as trufas, mas quando você estiver lá no templo, lembra que as nossas trufas, elas estão sendo vendidas pró-construção. Deliciosas trufas que alguns têm usado para presentear outras pessoas. A pessoa, como no caso aqui Jeremias, feliz porque presenteou, feliz a Shekinah porque recebeu, e nós felizes porque estamos ajudando a construção da nossa igreja. Aqui está uma foto muito interessante, que é do culto de serviço que esses irmãos prestam a Deus cada sábado, limpando, cuidando, zelando daquela propriedade que pertence ao Senhor nosso Deus. A cada semana esse grupo aí se renova em servindo com alegria ao Senhor. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. MCM, Mulheres Cristãs em Missão, retorna neste dia 1º, terça-feira. Aqui não está o horário, mas é o horário tradicional das 15 horas, ok? MCM, terça-feira, dia 1º, 15 horas. A reunião deve acontecer lá, então, em nossa propriedade. É importante que a gente siga orando. No dia de ontem, coincidentemente, Helena e a sua família era alvo da nossa oração. No dia de hoje, nós estamos orando pela irmã Benedita. Que Deus continue abençoando sua vida. Amanhã, nós vamos orar pelo irmão João, irmã Creuza. Que Deus seja com eles. Na terça-feira, Valdinei e Maria Alice. Que a graça de Deus, cada dia, alcance esse casal. Quarta-feira, irmão Antônio e Diná e sua família. Quinta-feira, Carla. Que Deus possa abençoá-la. Sexta-feira, irmão Paulo, Bibicha, Ernesto, Shekinah. A família será alvo da nossa oração. No sábado, irmã Marinalva, esposo, tanto a irmã Marinalva como o esposo estão aí online conosco. Sábado próximo é o dia de toda a igreja estar intercedendo pela vida de vocês. E no domingo, nós seguimos orando pela irmã Joana, orando por sua família. Que Deus possa abençoar cada um desses irmãos, que você possa seguir lendo a palavra de Deus, que você não perca esses momentos de comunhão com Deus através da oração, que você possa parabenizar esses irmãos que estão aniversariando, que a MCM possa voltar com toda a alegria, que esses irmãos que prestam culto de trabalho ao Senhor aos sábados possa
neste ano de 2022, seguir adorando com suas mãos e servindo ao Senhor. Graças a Deus por tudo isso. Quero convidar você para lermos a palavra de Deus nesta hora. João capítulo 4, verso 23 e 24. Olha, na verdade, eu e você, nós estamos prestando culto, né? Então você não está assistindo ao culto, você está participando do culto, você está cultuando. Então é importante, é fundamental que nós façamos tudo juntos. Eu vou ler o versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 4, e você leia o verso 24. O texto diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que quando nós o adoremos, nós o façamos em espírito e em verdade. Não importa se estamos em um culto online, se estamos em um culto presencial, se estamos dentro do nosso carro, se estamos andando pela rua, nós podemos adorar, exaltar, louvar, bendizer ao nosso Deus em qualquer lugar, em todo o tempo. O importante é que a nossa adoração ela seja absolutamente verdadeira, porque os verdadeiros adoradores adorarão em todo tempo, em espírito e em verdade. Pensando assim, nós vamos seguir adorando. E eu, revisando os nossos cultos online, encontrei algumas participações abençoadoras, irmãos de nossa igreja. Já revivemos Débora cantando no início desse culto e agora é hora de chamarmos para esse instante a irmã Vera. Bem-vinda, irmã Vera. Eu sei que a irmã está online, então cante conosco nesta hora. Eu creio que eu posso, que nós podemos ter uma vida nova. É isso que Deus quer fazer, pela minha vida e pela sua. Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de mãe, de esposa, de mulher de carreira, de mulher solteira? Que tipo de mulher tem sido você? Agradar meu Salvador, mas trair
Maria, estou desejando agradar meu Salvador, mas para isso tenho que escolher a boa parte que está em mim viver, não são as obras que eu faço, vai muito além do que olhos podem ver, o que procuras é alguém pra te adorar em espírito e em verdade. Sacrifico o meu eu em teu altar, me coloco como oferta viva pra te honrar. Não busco ser reconhecida, mas te reconhecer no que faço pra me encontrar como uma mulher que está pronta pra servir e te adorar. Sacrifico o meu eu em teu altar, me coloco como oferta viva pra te honrar. Não busco ser reconhecida, mas te reconhecer no que faço pra me encontrar como uma mulher que está pronta pra servir e te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Te adorar. Amém, meu velho. Deus seja com sua vida. Mas vem para esta festa também, vem para esse momento do culto também. Miriam, seja bem-vinda, Miriam. Quando me lembro das recordações, como em um filme de amor, sinto em mim uma grande emoção. Olhando na cruz, meu mestre Jesus cravado pelos pés e mãos, pedindo a Deus perdão pra quem o condenou. Quando me lembro das recordações, como em um filme de amor, sinto em mim uma grande emoção. Olhando na cruz, meu mestre Jesus cravado pelos pés e mãos, pedindo a Deus perdão pra quem o condenou, o matou, crucificou. Quem é que pode ser tão puro como ele? Me deu amor na rua que ele causou. E ao pedido deu saída, mas amor
Quando me lembro das recordações, como em um filme de amor, sinto em mim uma grande emoção. Olhando na cruz, meu mestre Jesus travado pelos pés e mãos, pedindo a Deus perdão pra quem o condenou e maltratou, crucificou. Quem é que pode ser tão puro como Ele? Me deu amor mesmo aquele tão e ao pedido deu saída, fez amor servir a vida. Ele fez e ainda faz só por amor. Quem é que pode ser tão puro como Ele? Me deu amor mesmo aquele tão e ao pedido deu saída, faz amor servir a vida. Ele fez e ainda faz só por amor. Amém. Amém e amém. Quero te convidar a lermos esse outro texto bíblico. Salmo 55, versos 16, 17 e 22. Salmo 55, 16, 17 e 22. Eu leio 16, você leu 17, eu leio 22, tá certo? Ok. Testemunho e conselho de Davi. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Davi fala da sua experiência de buscar ao Senhor. E depois de falar da sua experiência, ele nos aconselha. Depois do seu testemunho, ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele vai te suster e não vai permitir que o justo seja abalado. Nós vamos orar nesta hora e você que pode, ajoelhe-se conosco para orar. Você já observou aí nas mensagens então do culto que a Silvana, que citamos há pouco, irmã da Edna, está participando do culto lá do Hospital Vermelhinho, onde ela está internada. Silvana, Deus seja com tua vida, nós temos orado por você como igreja, nós vamos orar por você nesta hora. Deus há de abençoar os médicos, Deus há de abençoar a medicação para você voltar saudável desse hospital o mais rápido possível. Que Deus conduza a tua vida. Você, meu irmão, que pode, que está na sua casa, que tem a possibilidade, é uma hora importante esta que, como igreja, nós nos ajoelhamos diante do nosso Deus para orar. Então, se você pode, se ajoelhe comigo nesta hora e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor. O Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que tem sua mão de bondade
sobre nós a cada dia, a cada instante, a cada necessidade que temos. Recebe, Senhor, nossa gratidão por tudo que Tu fazes nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, o privilégio deste culto online, nesta hora de estarmos juntos, embora distantes fisicamente uns dos outros. Nós queremos deixar Tua igreja nas Tuas mãos, queremos deixar nossas famílias, Senhor, nas Tuas mãos. Nós queremos deixar nas Tuas mãos o marido da Helena, que o Senhor o visite, que a medicação ali naquele hospital atinja o seu corpo e provoque a cura, de modo que bem breve ele possa voltar ao seu lar. Senhor, te entregamos a vida da Silvana. O Senhor sabe qual é a dificuldade no seu organismo. Conduz, Deus, a mão dos médicos, conduz, Deus, a medicação, de tal maneira que ela possa voltar para sua casa recuperada em um tempo bem breve. Senhor, te entregamos a Eide, te agradecemos o Teu cuidado, Pai, de permitir que só agora, depois da 3ª vacina, esta enfermidade chegasse ao nosso lar. Te agradecemos pelo Teu cuidado, por sua recuperação, por tudo que o Senhor vem fazendo. Pai, queremos também Te agradecer, porque hoje é o aniversário do pai da Tânia. Visita ele, Senhor, em todas as suas necessidades. Aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor, na sua graça, possa completar na sua mente e no seu coração. Pai de amor, se conosco, queremos servi-lo, queremos honrá-lo, queremos viver para Ti, precisamos da Tua mão sobre nós. Toma, Deus, a Tua igreja, toma, Deus, a vida desses Teus servos que cantam, que louvam, que bendizem ao Senhor, que edificam a nossa vida. Te agradecemos por cada um que esteve no culto desta manhã, pelo cuidado do Samuel para com Tua igreja. Senhor, por cada um que lá esteve te servindo. Recebe, Deus, a nossa gratidão. E continua, Pai, não merecemos, é fato, é verdade, mas carecemos da Tua mão de poder, da Tua mão de bondade sobre nós. Por isso, Pai, ajoelhados, nós clamamos por Tua intervenção em nossa existência. E é em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, que oramos nesse instante. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada um de nós. No dia de hoje, nós já tivemos a Débora que voltou para adorar, nós já tivemos Verinha que voltou, que está aí cantando, nós tivemos Miriam e agora nós vamos ter Tiago e Vanessa no aniversário da nossa igreja. Nesse ano que passou, quando completamos 42 anos de vida, eles prepararam um canto especial para agradecer a Deus a existência da igreja. E nós vamos reviver então aquele momento maravilhoso. Tiago e Vanessa, bem-vindos a esse nosso tempo de culto, de adoração ao Senhor Deus. Olá, irmãos, boa noite. Boa noite. Estamos aqui para louvar o Senhor e agradecer pelos 42 anos da nossa igreja. Agradecemos por termos, nós praticamente crescemos ali, constituímos, nos formamos adultos, constituímos família. Então estamos aqui para louvar o Senhor e agradecer a Ele por tudo isso e pelos anos que ainda virão. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos com muita saudade. E só para lembrar que cada um de vocês mora nos nossos corações. E tudo que nós passamos ali na igreja de Duarte, e ainda passamos, mesmo distante, pelas lives, é muito marcante, é muito especial, é realmente um verdadeiro amor de Deus para nossas vidas, um presente,
sabe? Goulart foi a nossa formação espiritual, e foi onde nós crescemos, nos desenvolvemos, e somos gratos a Deus e maravilhados por isso. Amém. Minha força, minha força.
irmão Tiago, obrigado, Vanessa, por mais este momento de revê-los aí felizes, cantando daquele dia tão especial do aniversário da nossa igreja. Quero convidar você nesta hora a ler comigo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos então de 14 a 29. Evangelho de Marcos 9, 14 a 29. Vou ler os versos pares, ok? E você os versos que são ímpares, tá certo? Então acompanhe aí, leia conosco nesta hora. O texto fala do jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, amém e amém. Um texto como esse, você sabe, ele é amplo em princípios e ensinamentos. Mas eu quero então postar um tema de modo que nós consigamos tratar o texto à luz do tema e extrair lições para a nossa vida. O tema é: continue crescendo em sua fé. Pense comigo, eu e você temos a necessidade de continuarmos crescendo. Não importa quem é você. Não importa quantos anos de vida cristã você tem neste momento. Não importa quais experiências espirituais você tem vivido. Não importa qual a função ou o cargo que você ocupa na nossa igreja ou na tua igreja. Este episódio deixa isto claro para nós. O texto nos traz a informação que os discípulos, com exceção de Pedro, Tiago e João,
estavam rodeados de uma grande multidão. E uma pessoa dentro daquela multidão trouxe o seu filho que tem um espírito mudo. Marcos, verso 18, diz assim: e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Movido por sua fé, movido por sua necessidade, esse pai trouxe seu filho até onde estavam então os discípulos de Jesus. Queriam, óbvio, encontrar a Jesus. Porém, Jesus, Pedro, Tiago e João não estavam ali naquele instante. O verso 2 diz que Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e o levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Pedro, Tiago e João viveram ali uma fantástica experiência jamais esquecida por eles, quando viram o Senhor Jesus transfigurado diante deles. Agora, eles estavam voltando com Jesus lá no monte para reencontrar os outros discípulos que ficaram ao pé daquele monte. E quando eles chegam, eles encontraram esta situação. Quando informados de tudo, então disse Jesus assim: ó geração incrédula. Na análise de Jesus, aquele enorme problema que ali estava acontecendo teria sido resolvido se eles tivessem um pouco mais de fé. Jesus não disse que o fracasso dos discípulos naquela hora tinha origem em algum pecado ou em algum outro problema. Jesus exclama: ó geração incrédula, como que a dizer, toda esta questão poderia ser resolvido se vocês tivessem um pouco mais de fé. Tudo está indo muito bem na vida deles, na vida desses homens especiais. O que está dizendo Jesus é, neste momento, todos já deveriam ter muito mais fé do que possuíam. Esses homens, os discípulos, eles tinham deixado o serviço, tinham deixado família, tinham deixado tudo em segundo plano e estavam 24 horas por dia com o Senhor Jesus. Mas apesar disto, ainda não tinham crescido na fé o suficiente dentro da expectativa do Senhor Jesus Cristo. Apesar desta dedicação, o processo de crescimento na fé desses homens estava atrasado. Não tinham chegado ao estágio que o Senhor Jesus queria vê-los como servos, como discípulos. Faltava ainda no coração e na mente desses homens fé verdadeira, ingrediente essencial para agradar-nos no coração de Deus. Jesus então pediu para trazer a criança até ele, verso 21, e perguntou ao pai daquela criança: quanto tempo há que isso sucede? E ele disse:
desde a infância desta criança. Sua resposta foi sincera, sua resposta foi precisa, sua resposta foi acrescida de um emocionado pedido ao Senhor Jesus. Olha o verso. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e muitas vezes o tem lançado na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está dizendo: Senhor, meu filho sofre. Ele está dizendo: Senhor, minha esposa sofre. Ele está dizendo: eu sofro, Senhor, toda a minha família sofre. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tem compaixão de nós, Senhor. Não imaginava este homem a resposta que o Senhor Jesus iria lhe dar. Talvez pensasse ele: enfrentei tudo, trouxe meu filho, me humilhei, pedi ajuda aos discípulos, pedi ajuda a Jesus, contei sobre minha luta, contei sobre o nosso sofrimento, não falta mais nada. Tudo isto é de fato muito importante, mas era preciso algo mais além de todas as atitudes que este homem já tinha tomado. Era preciso mais fé. Verso 23, nós lemos assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus olha para ele e diz um pouco mais: tudo é possível ao que crê. Porque tudo, qualquer coisa, só é possível acontecer na vida daquele que crê. Esse pai olhou para si e percebeu que cria sim, mas não o suficiente. Que pensamentos de incredulidade ainda habitava na sua vida. Verso 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha como esse homem era normal. Ele está se colocando na presença do Senhor Jesus. Ele está levando o seu filho, ele está pedindo ajuda, ele está reunindo todas as suas forças. E aí o Senhor Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Quantas vezes somos testados na nossa fé, e no mesmo momento que pensamos com fé, surge na nossa mente pensamentos de incredulidade. Não vai dar certo, Deus não vai agir, esse milagre não vai acontecer. E nós ficamos oscilando entre a vontade de ver acontecer, de ver o milagre de Deus, e entre as nossas desconfianças. Então ele diz: eu creio, Senhor, mas Senhor, me ajuda quando esses pensamentos de incredulidade tomam a minha vida. Eu creio, Senhor, ajuda na minha deficiência. Versos 25 a 27 diz assim: Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu.
e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus o libertou. Tudo resolvido. Acabou o sofrimento na vida dele, na vida de seu pai, da sua mãe, na vida da sua família. Jesus o ajudou na sua fé. A fé é o maior tesouro que uma pessoa normal, como eu e você, pode vir a possuir. A fé é a chave que Deus nos deu para abrir portas. A fé traz os milagres de Deus para a nossa vida. Por isso a necessidade de continuarmos crescendo em nossa fé. A nossa fé é pequena, é tão pequena. Mateus 17, verso 19 e 20 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsar este demônio? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Menor do que um minúsculo grão de mostarda. E por que é que a nossa fé é tão pequena? Se a fé traz para nós os milagres de Deus na nossa vida, se a fé é essencial na nossa jornada cristã, se a fé é que abre portas da nossa existência, se a fé é que traz respostas de Deus ao nosso clamor, por que que a nossa fé em Jesus é tão pequena e nós muitas vezes estamos servindo a Ele há 1 ano, há 2, há 5, há 10, há 30, há 40 e ainda é pequena? Por que é que os discípulos tinham deixado tudo e estavam com Jesus e Jesus olha para eles e diz: ó geração incrédula! Por que a nossa fé é tão pequena? Porque só ricos podem possuí-la? Não. Porque só uma pessoa que cursou 2, 3 faculdades e 1, 2, 3 pós-graduação pode vir a tê-la? Não. Porque só pessoas bonitas podem vir a possuí-la? Não, porque só pessoas que pesam menos de 60 quilos pode ter uma fé desse nível? Não. E por que é que a nossa fé é então tão pequena? Por causa do dificílimo processo para adquiri-la. Entenda isso. A nossa fé, a minha fé, a sua fé, a fé que o povo de Deus exerce, ela é tão pequena por causa do dificílimo processo para adquiri-la. Romanos 10:17 é o processo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Crescemos na fé através da leitura da palavra de Deus.
Crescemos na fé através da meditação sobre a palavra de Deus. Crescemos na fé através da reflexão da palavra de Deus. Crescemos na fé e, como resultado do tempo que investimos na leitura da palavra de Deus, crescemos na fé, ouvindo a palavra de Deus. Agora pense, por que nossa fé é tão pequena? Pense no que é que temos investido os nossos ouvidos. O que os nossos ouvidos estão ouvindo? Que o nosso crescimento é lento, que já deveríamos ter crescido muito mais do que crescemos até agora. Quais são as nossas prioridades? Crescer na fé, tão necessário mas prioridade para nós é? Aquele pai fez a escolha certa. Aquele pai escolheu crescer na fé. Se aquele pai tivesse escolhido qualquer outra coisa, teria perdido o seu filho. Quando o Senhor olha para ele e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E quando ele olha para si e percebe que ele ainda não crê como deveria crer, que ele tem pensamentos de incredulidade, ele toma uma decisão, a decisão de crescer na fé. E se ele não tivesse escolhido crescer na fé, se ele tivesse escolhido qualquer outra coisa, ele teria perdido o seu filho. Precisamos de Deus cada dia mais na nossa vida. Temos de continuar crescendo na fé. Ou melhor, temos de aumentar o ritmo do nosso crescimento na fé. Nenhum de nós ainda chegamos à estatura de varão perfeito, de uma qualidade de fé aprovada pelo Senhor Deus. Então, continue crescendo na fé. Eu e você temos a necessidade de continuarmos crescendo na fé. Não importa quem você é. Não importa quantos anos de vida cristã você tem, não importa quais as experiências espirituais você tem vivido, há uma necessidade comum a cada servo de Deus em toda a face da terra, é que haja crescimento. Não importa qual a função ou qual o cargo que você ocupa na tua igreja. Olha, eram os apóstolos de Jesus que ouviram dele. Ó, geração incrédula. Eram homens que tinham deixado tudo e há tanto tempo estavam 24 horas por dia com Jesus. Mas apesar de estarem ali, não tinham crescido ainda. De apóstolo de Jesus até a mais simples pessoa, aquele homem que surge com o seu filho no meio daquela multidão. Todos nós precisamos crescer na fé. Precisamos continuarmos crescendo dia após dia. Do pastor de uma igreja ao zelador de uma igreja, nós podemos dizer assim: precisamos continuarmos crescendo para chegar o momento que o Senhor Deus olhe para nós e se agrade daquilo que Ele vê em nossa vida. Meu irmão, pense nisto.
É hora de tomarmos decisões sérias. É crescer ou crescer as alternativas que temos. É fato que o processo de crescimento é dificílimo. Nós temos de ler a palavra, meditar na palavra, gastar tempo com a palavra, e o nosso crescimento é proporcional à nossa intimidade com a palavra. Continue crescendo cada dia na fé, para chegarmos ao momento que, ao olhar para nós, Deus se agrade daquilo que nós armazenamos como tesouro espiritual no nosso relacionamento com Ele. Deus abençoe a sua vida. Amém? Enquanto você reflete, nós vamos trazer mais alguns para participar conosco desta alegria. Um casal que canta sorrindo. Vamos cantar com eles. Felipe e Débora, sejam bem-vindos a esse tempo do culto, adorando, bendizendo ao nosso Deus. Ele se importa com você.
rindo. E é tão raro a gente ver a Débora com o violão na mão, que eu tive de recordar esse momento tão especial dos nossos cultos ao Senhor. Como será domingo próximo? Opa! Domingo próximo vai ser normal. E o que significa normal? Significa cultos presenciais de manhã e à noite, mais escola bíblica dominical. Tranquilo? Bem-vindos. Então, culto da manhã às 9 horas, EBD 10h30, culto da noite às 18 horas. Pela graça de Deus, cremos que domingo será normal. A Eide está em franca recuperação. Até esse instante eu não contraí a Covid. Amanhã nós vamos ao médico novamente, novos exames. Ela já deve estar liberada. E aí, domingo próximo, tudo volta ao normal. Deus abençoe a sua vida. Você que participou conosco, você que interagiu aí no nosso culto, os irmãos que têm mandado mensagem, irmã Helena, que oramos tanto por sua vida, e aí está presente agradecendo as orações de Deus, a mãe do Marcelo e tantos outros irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, que o irmão tenha uma semana extraordinária. Lembra? Deus não desiste de você, apesar da insuficiência da nossa fé, que impede de Deus realizar coisas grandiosas na nossa vida. Deus não desiste de nós, não desiste de mim, não desiste de você. É hora de crescermos. É hora de levarmos a sério a palavra de Deus. É hora de recolhermos mais tempo para gastarmos nesse livro santo e abençoador que é a Bíblia Sagrada. Que eu não tenha uma semana maravilhosa com o Senhor Deus. Nós vamos ouvir o último hino desse culto. Cante junto. Terminado o hino, termina o culto. Deus rica e extraordinariamente abençoe a sua vida. Pecados eu te entreguei.
Vila Santa, Santa,